Opa, como vai você? Tudo bem? Professor Hamilton Viana, falando aqui do canal do TCC. E hoje eu vou falar para você de um ponto que tem suscitado muitas dúvidas aí entre os alunos, entre o pessoal que pergunta aí no nosso canal, no Instagram, que é o seguinte: como é que eu faço para escolher o tema do meu TCC? E hoje esse tema é muito importante porque ele é, na verdade, um dos primeiros pontos que você precisa se preocupar quando você faz o seu TCC. O que tem acontecido, que eu tenho visto aí, é o seguinte: os alunos, antes de começar o último ano da faculdade, né, do curso que eles estão fazendo, então antes de começar o último ano, no ano anterior, quando chega assim, quando ele volta das férias de agosto, ele já pensa no tema do TCC, e aí ele já tem o tema do TCC, e muitas vezes ele já começa até a pesquisar alguma coisa para fazer aquele TCC. Qual é o problema que eu vejo com isso? O problema, primeiro, né, você não está fazendo a coisa certa. E aqui eu vou fazer um paralelo para tentar explicar para você por que, segundo a minha visão, segundo a minha opinião técnica, né, não é a melhor coisa a se fazer, escolher já o tema do TCC. Até no ano anterior. Primeiro que podem aparecer alguns temas, né? Sei lá, acontece algum acidente nuclear, acontece alguma descoberta, e aí isso acaba afetando, né, a tendência do que o pessoal está pesquisando, do que está se fazendo por aí. Então, uma ideia que poderia ser muito boa não vai ser utilizada, pode não ser explorada por você. Outra coisa outro ponto que é até mais importante do que esse, é o seguinte: imagine que você seja um jogador, uma jogadora de futebol, tá? E aí você está lá nas categorias de base, infantil, juvenil, e vai subindo e vai melhorando. E aí você se imagina quando você for um profissional, você entrar no campo, você entrar na quadra para defender as cores do seu time do coração, e você imagina assim: bom, eu vou jogar desse jeito, eu vou fazer isso, vou fazer essas jogadas, eu vou ter esse jogador jogando comigo, e aí nós vamos fazer isso, enfim. Você dá uma bela de uma viajada, né? Só que você esqueceu do principal. Quem é a pessoa que determina qual é a técnica, qual é a tática que vai ser aplicada, a técnica nem tanto, né? Mas a tática que vai ser aplicada dentro de uma partida? Poxa, não é você, não é aquele seu companheiro que você gostaria que jogasse com você ao seu lado, é nada mais, nada menos que o técnico, que a maior parte dos jogadores, né, insiste em chamar de professor. Mas enfim, é o técnico que determina como é que a equipe vai jogar, se vai jogar num sistema tático defensivo, num tático mais ofensivo, mais atacando. Enfim, então é ele que determina, não é o jogador, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque o tema do TCC, o trabalho que vai ser realizado no TCC, muitas vezes, né, como eu já falei, é definido pelo aluno, é escolhido por aluno. Por quê? Porque é um tema que ele eventualmente trabalha na empresa, é um assunto que está gerando um problema de produção na empresa, então ele quer resolver aquele assunto, mas, né, esse momento, ou essa forma, esse critério não é o melhor para se escolher o tema. Né? Por quê? Porque está deixando de lado um ator, né, uma atriz que é de fundamental importância no TCC, que é a orientadora, que é o orientador, que é a professora, que é o professor. Então você precisa considerar isso daí. E como é que eu considero isso? Né? Não é chegando para ele e falando: eu quero trabalhar com esse tema aqui. Não. Você pode até usar esse tema, mas o caminho que você vai usar é outro. Vamos lembrar que a sua orientadora, o seu orientador, eles vão ter um papel chave, um papel fundamental. Além de toda a orientação que ele vai dar para você durante o período, né, de realização do TCC, que a gente espera que seja mais curta possível, sem reprova de TCC, sem ter que apresentar depois, reapresentar nas férias,
né, sem esses transtornos todos que a gente vai fazer direitinho, né, além disso, ele é a pessoa que vai funcionar como seu advogado de defesa no momento mais importante do TCC, de toda essa jornada, que é justamente a apresentação perante a banca. Né? É quase que uma defesa de dissertação, é quase como que uma defesa de tese do seu doutorado, quando você for fazer lá na frente, se você for fazer lá na frente. Então, essa pessoa é fundamental. Então, para que ele realmente atue como um defensor, né, um advogado de defesa, ele precisa ter comprado a sua ideia. E uma das melhores maneiras de fazer alguém entrar na sua ideia, de comprar a sua ideia, é justamente fazer com que ele seja uma pessoa que ajudou a construir aquela ideia. Né? Quem deu o pontapé inicial, quem deu a ideia, quem elaborou aquela ideia. Numa jogada de vôlei, né, você levanta a bola e ele vem e corta. Né? Mas você tem que levantar a bola para ele cortar e fazer o ponto. É isso que precisa acontecer. E como é que a gente levanta a bola, né, para o professor, para a professora que a gente quer que seja o nosso orientador? Uma coisa que você não deve fazer é: eu vou falar com a professora Maria, vou pedir para que ela seja a minha orientadora. E por que eu vou fazer isso? Normalmente, a gente convida, né, para ser nosso orientador, nossa orientadora, aquela professora, aquele professor com o qual a gente teve aula, né? E a gente gostou muito da aula dele, a gente gostou do jeito dele de explicar, a gente gostou do jeito dela explicar, de tirar as dúvidas, do jeito como ela apresentou o material didático. Aí você vê, nossa, essa professora tem uma didática muito boa, ela conhece bastante daquele assunto, né? Então eu quero que ela seja minha orientadora. E aí, muitas vezes, você vai apresentar para ela um tema que não é o tema com o qual ela gostaria de trabalhar. E ela, muitas vezes, por ter um coração muito bom, enfim, por vários motivos, né, ela pode até aceitar ser a sua orientadora. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que aquela orientação não é a melhor. Né? Aquela orientação não é a melhor. E, de novo, né, vou pegar dois preparadores físicos aqui. Um preparador físico de goleiros e outro preparador físico do cara que é atacante, do centroavante. O tipo de exercício que cada um precisa fazer é diferente, né? O goleiro tem que ter uma impulsão lateral muito alta, ele tem que ter uma explosão, né? É diferente, ele tem que ter uma força para agarrar, ele tem que ter mais elasticidade para o cara pular nos cantos, né? E o centroavante? O centroavante precisa ser fortão para, cara, a hora que ele estiver na área, ele para e o zagueiro não consegue derrubá-lo, ele tem que ter uma certa habilidade em drible, ele tem que ser bom de cabecear. O goleiro não precisa cabecear, né? O goleiro não fica cabeceando. Então percebe como ambos os profissionais são preparadores físicos, só que um é de goleiro e outro é de centroavante. E eventualmente o preparador de centroavante ele pode até conhecer alguma coisa de goleiro, ver alguns exercícios, mas, cara, não é o melhor. E vice-versa, né? O preparador de goleiros, ele pode saber algumas coisas que se aplicam também para o centroavante, mas ele não é o melhor preparador de centroavante. E como é que a gente faz para saber qual é a especialidade, entre aspas, né, de preparo físico da orientadora, do orientador que você está querendo escolher? O que você vai fazer é descobrir quais são os temas que ele trabalha, o que ela trabalha, que ela trabalhou, conversar com alguns alunos de quem ela já foi orientadora. E muitas vezes o que acontece, né, o professor, a professora, eles têm, embora, né, alguns deles têm uma dedicação integral na faculdade, alguns não têm, né, mas enfim, né, alguns têm a dedicação integral e normalmente esses professores, essas professoras são os que mais têm alunos para orientar, por conta do tempo que eles têm de dedicação àquela universidade. Só que o tempo dele não dá para ele ir lá e tocar as pesquisas, ele tocar os trabalhos. Então, como é que ele faz? Ele pega os alunos, né? E essa orientação, esse trabalhar junto com os alunos tem duas finalidades.
A primeira finalidade é, de fato, ensinar o aluno. Então o aluno vai trabalhar num determinado tema, vai aprender sobre aquele tema, vai se aprofundar sobre aquele tema, vai ajudar, vai escrever trabalhos, vai escrever artigos sobre aquele tema, então isso é muito legal. A outra coisa é para o professor ensinar também o aluno como orienta, e depois o aluno, se ele continuar na carreira acadêmica, ele vai usar aquele aprendizado para orientar os alunos dele. Ah, ele não quer a carreira acadêmica, ele quer a carreira industrial. Então ele vai também usar aquele aprendizado para poder ensinar os colaboradores que trabalham com ele, para poder treinar a equipe dele em determinados assuntos. Então tudo isso é muito legal. Só que, como eu já falei, a professora, ela não tem tempo para ela fazer as coisas. Então, existem trabalhos, ela escolheu trabalhar lá num determinado tema, aí ela teve um aluno que fez um trabalho de TCC com ela. Esse trabalho de TCC dura no máximo 8 meses, né? No máximo, estourando 8 meses, porque entre começar as aulas, as férias, depende da universidade, um semestre, 2 semestres. Se for um semestre só, no último semestre, você começa em agosto, termina em novembro. Né? Em dezembro isso tudo já tem que estar pronto. E aí o que acontece? É pouco tempo, então não dá para você se aprofundar muito, não dá para esgotar aquele assunto, ou pelo menos aprofundar mais naquele assunto. Então você vai até uma etapa com um determinado aluno, aí entra um outro aluno para fazer um estágio, para fazer um TCC, ou para fazer um mestrado. Então ela usa aquela parte inicial do estudo para dar continuidade a partir dali. Então veja como é interessante, como é importante isso, né, para a professora que está trabalhando como sua orientadora. Esse processo de orientação sempre tem que ser uma via de 2 mãos. Vai para lá, volta para cá. A professora orienta você e você devolve para ela um trabalho, né, com uma conclusão bacana, com resultados bacanas, eventualmente até escreve algum artigo com ele, né? Então essa é a troca que precisa acontecer. Então quando você for conversar com a professora, o que você vai dizer é que você vai sugerir, você já estudou previamente, você já fez a sua lição de casa, né, para mostrar até que você é uma pessoa que está comprometida com aquilo, que aquilo realmente é interessante para você. Porque a partir do momento em que você mostra que isso é interessante para você, já é um pontinho a mais na hora de fazer a professora comprar a sua ideia. E se ela compra a sua ideia, se ela veste a sua camisa, cara, você vai ter o melhor orientador que você poderia ter. Pois bem, o que você vai fazer? Então você vai descobrir linhas de pesquisa que ela já teve. Vamos supor que sejam 5 linhas de pesquisa. Você vai escolher 3 linhas de pesquisa que seriam mais próximas daquilo que você gostaria, né? E para cada linha de pesquisa você vai fazer uma pequena pesquisa bibliográfica. Você vai ver quais são os métodos utilizados, quais são os equipamentos, para que materiais ou para quais materiais você poderia usar aquela técnica, aquele estudo. Faz isso para cada uma das 3. Separa um dossiezinho para cada uma delas, tá? Depois que você separou esse dossiê, que está tudo prontinho, bonitinho, você até pode preparar uma apresentação, né? Está mostrando aí um capricho, está mostrando aí uma dedicação. Ah, mas eu não sei ainda se ela... Cara, não tem problema se você não sabe que ela vai, se ela vai ou se não vai te aceitar. O importante é que você fez o trabalho. Se por acaso ela não aceitar, você já aprendeu a técnica, você já aprendeu como faz. Ah, não aprendi totalmente, mas já está melhor do que estava antes. Foi um aprendizado. Então não desperdice as oportunidades que você tem para aprendizado. Ok? Então você preparou isso daí, preparou o dossiê, fez tudo bonitinho. Aí marca uma reunião com ela. Não vai fazer aqueles encontros de corredor assim, a professora está passando. Ô, professora Maria, vamos supor que ela chame Maria. Professora Maria, eu queria que a senhora fosse minha orientadora. Ah, tá bom, Hamilton, como é que você quer? Que trabalho você quer fazer? Ah, professora, eu não sei, qualquer trabalho. A senhora não tem aí um trabalho? Poxa, na cabeça dela, né, aquilo já dá uma amolecida. Por quê? Porque ela queria alguém que quisesse de fato, né? Que achasse aquilo interessante e não que estivesse fazendo só porque é uma obrigação, porque a faculdade exige.
né? O que você precisa mostrar é que você está de fato interessado. Então, na cabeça dela, assim, qualquer trabalho, qualquer orientadora, fui eu que esbarrei nele aqui, então ele falou comigo. Se fosse o outro, seria o outro e estava tudo certo, porque não tem trabalho, não tem nada definido, né? E o professor, a professora, eles têm para eles, né, as linhas de pesquisa, as coisas que ele gosta de trabalhar, aquilo que é meio que um filhote dele. É meio que um parente. Então, se você fala, as mães dizem isso, né? Se você agradar meu filho, quem agrada meu filho adoça minha boca, alguma coisa parecida com isso, né? Mas para dizer assim, que é muito melhor você elogiar, você agradar o filho do que muitas vezes a própria mãe, né? E o professor, a professora, eles se sentem assim, pais daquele tema. Então, se você vai e fala, esse tema é legal, eu gostaria de trabalhar com isso, cara, é um dos melhores elogios que você poderia fazer para ele. Então, você vai fazer isso, você vai encontrar os temas que aquele professor trabalha, que aquela professora trabalha, escolhe, dentre os vários, você vai escolher 3, preparar a pesquisa para cada um, preparar um dossiê, fazer uma apresentação, né, uma apresentaçãozinha de PowerPoint e tal, investe um pouco de tempo. E aí você vai marcar uma reunião, encontra com ela ou vai até a sala dos professores, procura aquela professora e diga que você quer marcar uma reunião para um determinado dia, para fazer uma apresentação, que você gostaria que ela fosse sua orientadora de TCC. Só essa abordagem já é diferente de 99% do que aparece, né? 99% do que eu vejo é isso, é a reunião do esbarrão, né? Pá, esbarrou no corredor, aí fala e tá certo, qualquer coisa tá valendo, eu tenho mais aqui. Só falta ele falar assim, eu preciso me livrar dessa porcaria, então qualquer coisa que você fizer o mais rápido possível, mais fácil para não dar trabalho, é o que eu quero, né? Muitas vezes, né, passa pela cabeça até do aluno comprar, mas eu fiz um vídeo já falando sobre isso, né, sobre comprar o TCC. Vai lá, veja o vídeo lá no canal que você vai saber exatamente o que eu penso sobre isso. Então, uma vez que você marcou a reunião, aí a reunião vai acontecer, você vai lá, conversa com a professora Maria e faz a sua apresentação. Se você caprichou um mínimo na apresentação, com certeza ela vai gostar muito disso e ela vai aceitar na hora, ela vai topar ser a sua orientadora. Por quê? Porque você já mostrou um comprometimento ali, né? Você já está comprometido, você já pesquisou, você já fez o levantamento bibliográfico, não precisa ser muito extenso, né? De 5 a 10 referências, faz um resuminho ali e tal, só para você ter um bate-bola inicial. Com certeza ela vai mudar, alterar alguma coisa, vai dar uma outra direção. E o que eu costumo dizer que é muito importante, né? Quando você está no começo do planejamento do seu TCC, se você se você investe um pouco mais de tempo, é muito melhor do que lá na frente você perceber que teve algum problema e você achar, não, aquele tempo que eu não investi lá atrás, agora eu uso para corrigir. Conversa, porque a correção é muito maior, vai demandar muito mais tempo, muito mais energia, muito mais recurso financeiro às vezes, do que se você tivesse planejado direitinho lá atrás. E eu costumo usar para isso uma imagem que é bem legal. Imagina uma ponteirinha laser, tá? Aquelas ponteiras lá que o pessoal usa para apresentação, tal. Então você está com a ponteira e você mira um ponto lá na frente na parede, tá? E aí você faz uma marquinha bem pequenininha com um lápis. E aí você anda essa marquinha 10 centímetros, tá? Anda 10 centímetros. Mas quando você apontar de novo para a nova marquinha, você vai ver que aqui perto da sua mão, o ângulo que mudou foi muito pouco, né? Porque como a distância é grande e tal, lá na frente uma grande mudança, mas aqui é pouco. Agora, aqui na frente, pensa outra situação, aponta para aquele mesmo pontinho inicial e depois anda os 10 centímetros que você andou lá, anda com ele aqui. Nossa, a marca vai ficar lá embaixo, né? Uma distância muito grande. Como é que a gente associa isso com o TCC? É assim, se eu escolho a direção certa, se eu estou na direção certa e eu percebo lá na frente que eu preciso fazer uma mudança, cara, a mudança é pequena, né? Eu não gasto muita energia para fazer essa mudança. Agora, se era para eu ir para lá e eu errei, pus 2 centímetros para cá, lá na frente vai dar uma diferença muito grande,
né? Então, se você errar o planejamento, se você não fizer um planejamento do seu TCC, lá na frente a correção pode ser enorme, né? Eu tenho um exemplo recente de um grupo de alunos que eu não estava orientando, né? Eu só fui convidado para participar da banca depois, e eles precisavam fazer mais ou menos assim. Eu vou resumir bastante aqui o trabalho deles. Eles tinham que colocar, eles queriam fazer, né, um compósito. O que é um compósito? Um compósito é uma mistura, né, de materiais de grupos diferentes. No caso deles era uma mistura de um polímero, no caso era o polipropileno, e o outro material era uma cerâmica que era pó de osso, tá? Então, como é que eles iam obter esse pó de osso? Eles iam pegar osso bovino, né, desses ossos, os maiores, né, que eles pegam aí em açougue, e aí ele precisava limpar esse osso, tirar o resto de carne, de gordura, tutano, todo o material orgânico, e é um processo que você cozinha ele em água na panela de pressão. Cozinha, deixa um tempo lá, aí extrai todo esse material e aí você tem o osso limpinho. Só que esse osso é bem duro, cara, bem duro. E aí eles tiveram um problema para moer esse osso, né? Porque precisava triturar, e eles faziam isso na mão, naquele almofariz e pistilo. E com essa dificuldade que eles tiveram, ao invés de moer uma quantidade X de pó, eles não conseguiram e falaram, vamos moer uma quantidade menor. E aí moeram uma quantidade menor. E quando eu falo menor, assim, era 20% do original, né? Com esses 20% de pó, eles não iam conseguir fazer depois o estudo ao qual eles se propuseram nas concentrações todas que eles tinham previsto. Então eles fizeram o quê? 2 concentrações. Quando a gente faz esse tipo de estudo, a avaliação que a gente faz do material que foi obtido é por meio de ensaio mecânico. E esse ensaio mecânico é um ensaio que você precisa fazer pelo menos 10, 12 corpos de prova. Como eles não tinham material suficiente, eles fizeram o quê? 3 corpos de prova. Então fizeram 3 corpos de prova, poucas concentrações. Quando chegou esse trabalho lá, primeiro eu não entendi bem por como o orientador deixou o negócio passar, né? Mas, vamos lá, não estou aqui julgando ninguém. Eu não sei quais foram as condições, qual era o cenário ali desse trabalho em particular, mas quando chegou na hora da avaliação pela banca, nossa, o trabalho estava muito fraco, muito pobre mesmo. E aí o que aconteceu? Foi unânime, né? A banca é formada normalmente por 3 professores, o orientador e 2 outros convidados. Os convidados, eu e o outro professor, falaram, não, esse trabalho não dá para ser aprovado, mas de jeito nenhum. E aí o orientador meio que não tinha para onde correr, né? Então reprovou o trabalho dos alunos, né? A sorte dos alunos é que eles, naquele ano em particular, estava acontecendo uma troca no sistema didático-pedagógico da faculdade, e aí eles poderiam, as notas eventualmente só seriam fechadas oficialmente quando o novo sistema fosse implementado. Isso só ia acontecer no início do ano letivo, porque precisariam entrar os novos alunos, fazer a matrícula de todo mundo para depois trocar o sistema. Isso ia acontecer lá para março, abril, esse deadline aí ia acontecer lá para março, abril. Então, esses alunos tiveram ainda até abril, se não me falha a memória, para refazer um trabalho. Agora pensa no transtorno, né? Vê aí o custo da oportunidade. Qual é o custo da oportunidade? O custo da oportunidade, primeiro, eles tiveram que continuar pagando mensalidade, tá? Tiveram que continuar pagando mensalidade, pelo menos aquela disciplina, até o mês de abril. Então já tiveram um gasto que não era para acontecer. Segundo, eles deixaram de colar grau na época certa. Eles deixaram de colar grau. E aí o chefe deles, que muitas vezes libera, né, para... eu tenho prova hoje, deixa eu sair mais cedo. Sim, eles sempre, na maior parte dos casos, né, os líderes das empresas têm compreensão para isso. Mas o que acontece
é que, cara, acaba entrando na sua conta esse negócio, né? Pô, de novo, o cara vai sair mais cedo. Ah, eu precisava que fizesse uma viagem. Ah, eu não posso porque eu estou em semana de prova. Tudo isso acaba depondo um pouco contra você e entra no seu banco de pisadas na bola. Quando acaba... Então, o chefe, o líder, ele também não vê a hora de você concluir seu curso. Por quê? Porque aí acabou isso, né? Aí ele vai começar a descontar aquelas suas pisadas na bola, então você vai fazer viagem, você vai ficar um pouco depois, e aí não tem desculpa. E aí você chega para ele e fala, olha, brincadeirinha, eu não me formei ainda, eu não consegui acabar meu TCC, eu só vou apresentar de novo em abril. Cara, olha o prejuízo, né, financeiro que isso vai trazer. Por que financeiro? Porque, muito provavelmente, quando você se forma, já tem quase que uma promoção automática. E conta aí 5%, 10% nessa promoção. Então você pega o seu salário, vê quanto é 10% e tira lá o mês de dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Mais 5 meses de promoção. Olha o que você deixou de receber, né? E aí multiplica isso, coloca isso no seu fundo de garantia, coloca isso no seu INSS para aposentadoria, vê o desdobramento que isso vai ter lá na frente, né? E sem contar o prejuízo moral. Cara, dá uma abalada na moral, né? Putz, não me formei, caramba. Seus familiares, todo mundo contando com isso, e aí você vai e não consegue se formar por conta de uma bobeira. Então, realmente, né, o custo da oportunidade é muito grande. Então, não deixa perder isso daí. Faz o planejamento direitinho, né, conversa, faz esse processo todo para você ganhar a orientadora, para você ganhar o orientador no seu projeto. E aí, nessa reunião, depois que você definiu o tema, escolheu dentre os temas que você apresentou para ele, que são os temas que ele trabalha, vê o que ele está mais interessado em orientar, escolhe aquele tema e aí você já vai montar um cronograma com ele, né? Esse cronograma, cara, você tem que respeitar esse cronograma assim como se fosse, cara, a coisa mais importante da sua vida, né? Por quê? Porque, como eu já falei aqui, o tempo dos professores ele é um tempo bastante restrito. Embora ele fique lá 8 horas, 10 horas, 12 horas, né? Enfim, o tempo dele é contadinho. Então, se ele reservar meia hora, se ele reservar 1 hora para você, esteja 10 minutos antes ali. Aproveite isso. Então, apresente. O que você falou que ia trazer na próxima? Eu ia fazer já o projeto, já ia fazer a etapa, já ia fazer o delineamento de experimentos. Então, faça isso e faça mais. Faz sempre um over-delivery para ele, né? Entrega um pouco mais. Se você falou que ia entregar aquilo, entregue mais aquilo e mais um pouco. Cumpra os horários, né? A pior pessoa nessa época do ano para você perder a confiança é o seu orientador, é a sua orientadora, né? A professora Maria aqui. Vamos usar sempre a professora Maria como representante dos professores e como representante das professoras. Então a pior pessoa é a professora Maria. Por quê? Porque ela já começa, o seu conceito já começa a cair, já começa a cair, já começa a cair. E ontem, por incrível que pareça, eu ouvi uma frase que representa bem isso, né? É mais ou menos assim, a mão do juiz para quem já cometeu um crime, ela é bem mais pesada. Por isso que existe aquela figura do réu primário. Ah, ele é réu primário, então a pena não é tão grande, muitas vezes nem vai preso, dependendo do que fez, né? Agora, se é réu secundário, se já fez uma vez, não é mais réu primário, cara, aí já queimou o filme, né? E aí se olha a ficha corrida e tem aí pronto, não tem nada que possa abonar, que possa dar uma aliviada, né, nessa pessoa. E a mesma coisa se você começa, atrasa, não entrega, não cumpre, não faz o que tinha combinado, porque o combinado, cara, é combinado, né? Se eu combinar com você que eu vou trazer um brigadeiro para você toda semana, eu tenho que trazer, senão eu não falo que eu vou trazer. Ah, mas e se eu trouxer 2 brigadeiros? Cara, melhor ainda. Você cumpriu o mínimo que a gente combinou, que você fizer a mais, beleza, é lucro, né? O que não pode é fazer menos, né? E quando você faz a mais, isso não te dá bônus para fazer menos na outra semana. É sempre manter aquele nível, é dali para cima, não é com variações e na média ter isso,
né? A gente vê muito isso no trânsito. Tem o radar, então tem a placa lá. A gente já sabe, né? Como você passa sempre no mesmo trajeto, você sabe aquele radar qual é o limite de velocidade. Então a velocidade é 50, o cara passa a 30, segurando o trânsito. Cara, você não vai ter um bônus de 20 km no próximo para você. Não, é sempre 50. Né? Então não adianta você passar a 20 ou a 49. Né? Percebe isso? O que você fizer a mais não te dá um bônus para furar a próxima. Então não fura com seu orientador. Cumpra os prazos, entregue as tarefas que você combinou, porque ele sempre vai falar assim, ela, né, a professora Maria, sempre vai falar assim, olha, você consegue me entregar então o primeiro quadro de resultados na próxima semana? Consigo, professor. Então, cara, falou que consegue, se vira. Se vira. Trabalha até mais tarde, vai no fim de semana, faz acontecer o negócio. Não pode deixar de honrar a sua palavra. E se você percebe que tem quebrou o equipamento, logo no começo, você vai, combinou com ela na sexta-feira de fazer isso, você foi na segunda, e aí o equipamento quebrou, vai demorar, já vai lá e avisa. Professor, combinei isso, mas o que aconteceu? O equipamento quebrou, foi para conserto já, vai demorar tanto tempo. Nesse meio tempo já estou procurando alternativas. E se vira, não fica esperando só aquela resposta acontecer. Porque com isso você vai criando, né, uma confiança maior na sua orientadora. E tudo isso vai se reverter depois na defesa do seu trabalho, na sua apresentação, né? Quando chegar lá no final do período, quando você for apresentar para a banca. Então, cumpra todos esses prazos, dê feedback para ela. Poxa, hoje, eu não encontrei, eu fui na sua sala, você não estava lá, professor. Cara, tem WhatsApp, tem e-mail, tem um monte de outras formas, né, para a gente entrar em contato, para a gente passar informação. Então, não dê essa desculpa. Né? E aproveitando que eu falei aqui de WhatsApp, né, a melhor forma de você cumprir esse cronograma que você criou com a professora Maria é você isolar blocos da sua semana. Por exemplo, na hora do almoço, né, se você tem 1 hora para almoçar, você consegue almoçar em meia hora. E aí você deixa 3 dias da semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta, para você fazer algumas tarefas do seu TCC nessa meia hora. E tem muitas vantagens de você usar essa meia horinha do almoço. Primeiro, você tem menos barulho, né, porque as pessoas estão almoçando, então elas saem do escritório, vão para o refeitório ou vão almoçar fora da empresa, dependendo do lugar. Então você tem esse escritório mais silencioso. Tem menos telefonema, porque as pessoas das outras empresas também estão almoçando, né? Tudo fica mais tranquilo, o ar-condicionado fica mais fresquinho, tudo fica melhor. E aí você consegue avançar. À noite, tem a faculdade, todos os dias tem aula, não tem nenhum dia, não tem nenhuma janela. Aproveita essas janelas, mas fixa essas janelas. Eu não tenho janela. Legal. Então quando você chegar em casa, depois da faculdade, você vai reservar alguns dias e vai dedicar 1 hora. Vai dedicar mais um tanto de tempo no final de semana, no sábado e no domingo. Se você respeitar esses prazos e respeitar os outros prazos também para sua família, para namorada, marido, esposa, os filhos, né, pai, mãe, os amigos, dá para você encaixar isso daí. Não é, se não der eventualmente para encaixar todo mundo durante a semana, faz um planejamento quinzenal, né? A cada 15 dias eu vou deixar o sábado à tarde para encontrar os meus amigos. Enfim, planeje isso daí, mas seja rígido nesse período aí. Porque, primeiro, você vai ter um grande aproveitamento do tempo, você não tem interrupções, né? A gente, quando tem o nosso cérebro, ele é condicionado, né, para, primeiro, sair do barulho todo, sair da bagunça, depois começa a focar e aí o trabalho entra em flow. Então, esse sair do barulho e começar a focar, dependendo da pessoa, demora 5 minutos, demora 10, demora 15 minutos. E aí, quando você entra em flow, não vai interromper, não deixa interromper. Aproveita esse flow aí, pelo menos 15 minutos, pelo menos meia hora, 1 hora. E também não estica muito, né? Não estica muito isso daí, porque senão você acaba entrando meio que num cansaço mental e aí a coisa não rende muito, né? Então, o que você precisa é
fechar esse seu cronograma semanal, quinzenal, respeitá-lo e negocia isso com a sua família, por exemplo, com seus amigos. Né? Diga, é um período que eu preciso me dedicar um pouco mais para isso, porque é um projeto importante. Eu já vi alunos serem contratados em entrevista de emprego por conta da qualidade do TCC. Né? E o outro lado também é válido. Se você tira uma nota ruim no TCC, se você é reprovado, aquilo vai te acompanhar para o resto da vida. É como se fizesse uma tatuagem na sua testa, né? Fui reprovado no TCC. Onde você acha que você vai arrumar emprego? Ou que tipo de emprego você vai arrumar com essa tatuagem na testa? Então faz o negócio direito, capricha aí para você conseguir fazer um TCC de qualidade, né? E que possa inclusive contribuir para outros trabalhos, para trazer novas ideias, para trazer novos produtos para o mercado. Devolver para o sistema, devolver para o universo aquilo que ele te deu, né? Retribui, contribui, faz o negócio ser de mão dupla, ok? Então vamos dar uma resumida aqui em tudo. Você vai determinada orientadora, escolheu lá a professora Maria, vai ver os trabalhos as linhas de pesquisa que ela trabalha, vai escolher 3 linhas, vai fazer a pesquisa, vai preparar um dossiezinho, vai fazer um resumo, vai fazer uma apresentação, vai marcar com ela, vai fazer a apresentação, depois você já monta o cronograma, fecha o cronograma também pessoal, né, com família, amigo, esposa, tudo isso. Cumpra isso à risca, né? Sempre faça um over-delivery para ela, concentra nos tempos, evita as interrupções, né? Procura ficar meio isolado quando você estiver fazendo essas coisas e faça tudo para cumprir a sua palavra, over-delivery, para que a sua orientadora seja a sua principal defensora na hora da apresentação do seu trabalho, tá? Com isso, eu acredito que esse início do TCC vai ser fundamental, né? Vai ser fundamental, vai ser bem rápido e você vai ter um trilho, cara, direcionado para aprovação e num tempo rápido. Vamos lembrar que quanto antes você fizer tudo, menos concorrência você tem. Você vai ter menos concorrência pelo tempo da sua orientadora, você vai ter menos concorrência pelos equipamentos do laboratório, você vai ter menos concorrência pelo tempo do técnico, pela bibliotecária que vai ajudar você na formatação final, se precisar alguma coisa, uma dúvida que você tenha com a forma de apresentar alguma referência, né? Quanto antes você fizer, menos concorrência tem. Por quê? Porque as outras pessoas ainda nem começaram a pensar, você já está da metade para frente do seu trabalho, né? Muita gente vai começar a pensar efetivamente no TCC lá para agosto. Nossa Senhora! Já está o tempo bem em cima. E aí o que acontece? É que bate o desespero. Então quando você ouve as pessoas falarem assim, eu estou desesperada, cara, volta um pouquinho e vê o tempo, vê o roadmap dessa pessoa durante o TCC. Eu apostaria com certeza uns bons reais aí de que ela começou com tempo já curto e escolheu caminhos que não são os caminhos mais adequados. Então você começa torto e com pouco tempo não tem chance de dar certo, né? As chances são muito pequenas. Um ótimo dia para você e que a força esteja com você. Professor Hamilton Viana, até o próximo vídeo.